noite, meus amados. É com muita alegria que eu, Cleiane, recebi esse convite, confesso a vocês com o coração na mão, tremendo. Mas hoje nós vamos estar ouvindo, conversando, falando um pouco mais sobre os ensinamentos da Palavra de Deus. Neste trimestre, nós podemos até mesmo observar que todos os assuntos estavam relacionados aos livros de Provérbios e Eclesiastes. E nada vai ser diferente também agora, neste momento, que nós vamos dar a nossa aula, da nossa EBD. Ok? Então vamos lá, junto comigo agora, você que está aí do outro lado, pegue a sua Bíblia, pegue uma folhinha, para que você possa fazer algumas anotações, tá bom? Vamos lá então. O nosso tema é um tema muito interessante, um tema que eu digo para vocês assim, maravilhoso. Tema a Deus em todo o tempo. Nossa, o que é temer a Deus? O que é você ter um momento separado de obediência e respeito a Deus? Mas antes disso, nós vamos lá em Provérbios 1:7, que vai falar sobre isso também. O temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria. E aí a gente para pensar um pouquinho, o que é temor? Você tem temor a Deus? Ai, temor? Nossa, temor parece uma palavra muito diferente do que a gente tem costume de ouvir por aí. Normalmente, quando nós falamos temor, nós pensamos em tremer, medo, algo assustador. Mas nós precisamos ter sabedoria. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí eu digo para vocês que neste assunto que nós vamos abordar agora, é um assunto que durante este período nós falamos, relacionados a adultério, finanças, cuidado com a língua, o caráter, a esperança, entre outros assuntos aqui. Mas eu digo para vocês e pergunto, vocês sabem o que é ter sabedoria? Temor ao Senhor? Então vamos lá primeiro, vamos ouvir o que a palavra do Senhor nos diz, mas também o que o nosso dicionário, dentro da língua portuguesa, vai falar sobre sabedoria. E aí depois nós vamos seguir em 4 pontos, tá bom? Vamos entrar no nosso tema principal, que é temer a Deus. Antes, vamos lá então. Quantas vezes já ouvimos falar de sabedoria? Esta palavra nos remete a lembrar de sábio. Sabedoria vem de sábio, alguém que sabe muito, alguém que tem uma inteligência, conhecimento. Mas nós vamos agora fazer o seguinte. No nosso dicionário diz assim, sabedoria, qualidade de uma pessoa sábia, que tem muitos conhecimentos adquiridos pela experiência. Ciência, no popular, uma habilidade expressiva. Agora, dentro da nossa Bíblia, vamos lá, falar sobre sabedoria. Dentro da nossa Bíblia, sabedoria diz que é a capacidade, a qualidade, o caráter de agir com bom senso e com prudência. É o centro da moral e intelectual para tudo aquilo na nossa vida. Então, este vai ser o nosso tema de hoje, temor e sabedoria, ok? Vamos lá então agora, neste momento, já que eu fiz um apanhado aí do que nós vamos falar hoje, vamos então, primeiramente agora, dar uma paradinha e orarmos ao Senhor, para que tudo aquilo que nós venhamos a falar nesta noite seja conduzido pelo Senhor. Senhor,
nós estamos diante de Ti mais uma vez. Senhor, nós queremos Te agradecer por esta noite e por tudo aquilo que nós vamos falar aqui, que o Senhor venha nos dirigir e venha de encontro aos nossos corações. Fala conosco, ó Pai, e fala diretamente também com aquelas pessoas que estão aí diante, ó Pai, do nosso canal, assistindo, ó Pai, que o Senhor venha falar também com eles. Ajuda-nos, Senhor, a ter esse discernimento, esta sabedoria que só vem do Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então ao nosso tema. Vamos abrir aí a nossa Bíblia, lá em 1 Reis, no capítulo 3, e vamos ler aí os versículos 12 até o 14. Vamos lá? 1 Reis, versículos 12, 13 e 14, que diz assim: Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio, inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, e nem depois de ti o haverá. Também até que o não me pediste, que eu te dou, tanto riquezas como glórias, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares, olha aqui, 14, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. E aí, nós vamos para o contexto. No capítulo 3 de 1 Reis, Salomão, vai estar aqui falando sobre a história de Salomão. Salomão foi um homem que amava o Senhor, que andava nos caminhos do Senhor. E Salomão, ele foi um homem sábio. Você tem sabedoria? Você sabe o quanto Deus tem usado a sua vida e às vezes você nem percebeu isso? Através de uma ajuda, através de um momento junto na sua igreja ou até mesmo no seu trabalho. Às vezes você nem percebe, mas nós precisamos discernir sabedoria e conhecimento. É o que nós vamos então falar agora. Foi o que Salomão pediu ao Senhor, sabedoria. Porque conhecimento nós podemos ter através dos estudos, mas o discernimento, a sabedoria, só vem do Senhor. Então vamos lá. No livro de Provérbios e Eclesiastes, tem em comum uma coisa muito importante: ensinamentos para uma vida feliz. Olha que interessante. Quando eu falo de ensinamentos para uma vida feliz, é lá, desde pequenino até chegar à sua velhice. Desde quando você começa a ter entendimento até você chegar lá nos seus últimos momentos da vida. Isso é uma vida que você vai ter, se você tiver sabedoria vinda do Senhor. Então, se você ainda não tem sabedoria e está na sua adolescência, na sua juventude, na sua velhice, ainda dá tempo. Peça ao Senhor. Peça, porque Ele vai lhe conceder isso. Porque foi exatamente o que Salomão pediu. Ele pediu sabedoria e o Senhor concedeu.
Então vamos lá. Em Atos 7:10, aconteceu algo também muito interessante, né? Na história de José, José foi um homem que foi vendido através dos seus irmãos. Mas olha só que interessante. Algo que poderia ser mal, né? A venda de José, algo também se tornou o quê? Bom. Porque José, ele teve o quê? Sabedoria. Vamos ver então aí, Jó, capítulo 28, versículo 28. Jó, no capítulo 28, versículo 28, que diz assim: e disse ao homem, o Senhor, né? Eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Olha aí, ó. Temor. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria. E se você tem sabedoria, você vai fazer o quê? Apartar do mal. Você vai o quê? Evitar o mal, porque você vai ter o quê? Inteligência. Olha que interessante. Sabedoria é uma coisa, inteligência é outra. Então vamos seguir um pouco mais aí. Quando ele fala lá em Jó 22, né, no capítulo 22, no versículo 28, Jó, no capítulo 28, versículo 28, ele coloca duas palavras aí que muitas vezes nós pensamos ser igual, né? Mas elas são diferentes. Sabedoria, inteligência. Então vamos lá. Você pode ter um grau de instrução. Tá legal? Você é formado, você tem lá a sua graduação, né? Você tem o seu ensino médio, graduação, pós-graduação, doutorado. Opa! Você é uma pessoa inteligente. Você buscou conhecimento, ok? Você está ali, ó, estudando, aperfeiçoando. Mas você tem uma inteligência, mas será que você usa essa sua inteligência com sabedoria? Então aí nós vamos ver uma diferença. A sabedoria é quando você consegue discernir e agir com tal inteligência através do temor do Senhor, através da obediência ao Senhor. E vamos lá então, mais uma vez, a nossa Bíblia, gente, olha só, é fantástica. Ela tem ensinamentos desde o começo de Gênesis a Apocalipse. A todo momento, Deus está falando conosco em todos os assuntos. E lá, em 2 Crônicas, no capítulo 1, no versículo 10 ao 12, diz assim: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão, olha só, olha que interessante, Deus falando para Salomão: porquanto ouve isto no teu coração e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento,
para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Olha que interessante. Deus falando para um homem da Bíblia. Olha aí. E aí, sabedoria e conhecimento te são dados. E a partir do conhecimento que eu te der, Salomão, a partir da sabedoria que eu te der, olha só o que Deus fala para Salomão. Te darei riquezas, bens, honra, e olha mais ainda que Deus fala, hein? Quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Então, olha só. Tudo aquilo que nós temos aqui nesta vida, de bens, de riquezas, é passageiro. Nós não vamos levar nada disso. E foi o que Salomão fez. Salomão não se importou com riquezas. Salomão pediu a Deus o quê? Sabedoria, conhecimento. E a partir de tudo isso, Deus concedeu a ele uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida diante do Senhor com temor. E ele pôde aproveitar todos os dias da sua vida de forma que nenhuma outra pessoa viveu ou adquiriu todas as riquezas que este mundo poderia oferecer. E aí, eu coloco para vocês, a Bíblia, ela possui, ela é a palavra da verdade. A palavra que nós devemos carregar dentro do nosso coração, dentro do nosso conhecimento e entendimento, e proclamar através dos nossos lábios, através do nosso falar, através do nosso agir, através do nosso corpo, por onde nós andarmos, ter o temor do Senhor e propagar a palavra do Evangelho àqueles que ainda não conhecem e não sabem discernir o que é conhecimento e o que é sabedoria. Muitas pessoas podem ter o conhecimento, mas muitas vezes são ignorantes, pois não conhecem a Deus e por isso não possuem sabedoria vinda do Senhor. Então, nós vamos agora, bem rapidamente, falar de 4 pontos sobre o nosso tema que está lá em Eclesiastes 12, capítulo 12, no versículo 13. Capítulo 12, no versículo 13. Mas antes, irmãos, olha que interessante, o início do capítulo 12. Ele diz assim, ó: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Puxa vida, olha só, você viver uma vida inteira e você não ter prazer, não ter alegria? Como isso? Falta em você o quê? Sabedoria, entendimento, conhecimento. É isso que nós vamos falar agora e abordar em 4 pontos bem rápidos nesta noite. O primeiro ponto, nós já falamos e já discernimos sabedoria e inteligência. Ok?
Então, no nosso primeiro ponto, nós vamos falar que a verdade que existe na Bíblia, inegociável. Inegociável. Esta verdade, ela é eterna. Ela não é nova, ela não é velha, ela é atual. A Bíblia é atual. Então vamos lá. Salomão deixa bem claro, em evidência, que Deus é o Criador. Olha quando ele inicia no capítulo 12, no versículo 1. Lembra-te do teu Criador. Deus é o nosso Criador. Ponto final. Essa verdade é única. Quando ele expressa, num outro momento, lá no capítulo 12, que ele fala assim, ó, nos dias da tua mocidade, juventude, olha que maravilha, gente, vigor, não é verdade? É aquele momento que nós temos um pique total. Olha, quantas vezes, né, eu quando mais nova, eu digo agora, né, com as crianças, com os adolescentes, eu quando mais nova, é claro, isso não quer dizer que eu sou velha, né, gente? Eu ainda estou na flor da idade. Mas eu digo para vocês assim, um pouco mais jovem. Eu conseguia, né, de repente ir numa reunião com os amigos e ali a gente ficava conversando, batendo papo, 10 horas, 11 horas, meia-noite. Quando eu me despertava no relógio, nossa, já isso tudo? A hora passava e a gente nem percebia. Mas hoje, não é verdade? O tempo já passou um pouquinho. Mas eu percebo que começa às vezes a dar 10 horas, 11 horas, meia-noite, começa o quê? Aquele soninho, começa aquela preguiceira, não é verdade? O corpo já não é mais o mesmo, o vigor nós não temos mais. Temos que aceitar que o tempo está passando. Mas isso não quer dizer que nós não podemos fazer nada, que vamos ficar esperando, né? Nada disso. Ainda temos o vigor, mas não como o da juventude. E é isso aí que ele coloca, ó. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias. Ai, estou tão cansada. Ai, gente, eu não aguento fazer nada. Já tomei o meu remédio da pressão? Já tomei o remédio disso? É dor aqui, é dor ali. E aí você começa a reclamar, a murmurar, porque já chegou um pouco mais a idade. Não é verdade? O corpo já reage de uma outra forma. Mas isso não quer dizer que você não possa trabalhar na obra do Senhor. Toma lá o seu remedinho, faça o seu exercício, faça com que busque vigor para continuar trabalhando na obra do Senhor. Mas precisamos aceitar que a idade vai chegando. Vamos lá então. Lembra-te do teu Criador, e isto é uma forma bem clara de aceitarmos que Deus, é o nosso Criador, que Ele existe e que devemos ter temor, devemos ter obediência, respeito. O nosso Deus, o nosso Pai Celeste, Ele é o juiz, o dono do tempo. E aí, nós vamos lembrar que Deus é atemporal. Antes da Cleiane existir, Deus já existia. A Cleiane vai passar por essa terra e Deus vai continuar existindo, até que os tempos sejam abreviados e o Senhor desça com esplendor de glória e venha buscar o seu povo. Por enquanto, nós estamos aqui. Vamos lá então. Nesse primeiro ponto é a nossa verdade, que isso não pode ser esquecido. Deus é Deus, Deus é o nosso Criador. Segundo ponto, nós temos 2 grandes momentos. Ah, que maravilha! Temos o momento, né, que nós tomamos conhecimento, que aí é quando a gente começa a ter entendimento da palavra de Deus, quando nós começamos a entender
as coisas acerca da Bíblia, acerca dos estudos seculares. Não é verdade? Nós passamos a ter conhecimento. E aí nós temos um momento que já estamos um pouco mais avançados e que a Bíblia fala que é a mocidade, a juventude, a adolescência. Olha aí, adolescente, você que está ouvindo agora, olha quanto vigor você tem para estar diante da obra do Senhor. Não é verdade? O momento é agora. Então vamos lá. 2 grandes momentos na vida do homem. O primeiro, a juventude. Um momento maravilhoso. Temos ali todo o vigor, né? Não nos preocupamos com nada, não temos conta para pagar, não temos preocupação a não ser estudar e ter o temor ao Senhor, obediência aos nossos pais e a Deus. E aí, sem preocupação alguma, achamos que estamos vivendo na melhor fase da vida. Tudo pode, porque o vigor está em alta, não é verdade? E lembro muito bem do estudo que Lívia falou, né? Aquilo ficou gravado no meu coração quando ela falou uma frase, e que muitas vezes jovens e adolescentes, eles utilizam. E eu fico muito preocupada quanto a isso. Tenho uma filha também que hoje passa pelo período, né, da adolescência. E é aquela frase que eu digo, né, na verdade, mal dita, né, mal empregada. Que quando diz assim, não tem nada a ver. Ah, mamãe, não tem nada a ver. Ah, mamãe, eu posso ir ali, eu posso ir aqui, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Tem nada a ver. Aí nos enganamos. Pois quando falamos que não tem nada a ver, é porque tem tudo a ver. E aí precisamos usar de sabedoria, discernimento no agir, discernimento nas palavras, discernimento nas amizades, discernimento nas companhias, discernimento nas curtições. Porque a juventude vai passar. E aí temos que parar e pensar que o nosso corpo também é templo do Espírito Santo. Temos que parar e pensar aonde nós estamos indo. Com quem nós estamos andando. Quais são as palavras que nós temos falado. Quais são as palavras que nós temos utilizado no nosso dia a dia? Não estou falando somente para jovens, não. Eu estou falando de um momento que é a juventude. Mas serve também para nós adultos, no nosso trabalho, na nossa vida secular, no nosso dia a dia. Como tem sido as nossas amizades? Durante esse período, né, da juventude, é um período que Deus nos ensina de uma forma tremenda. Aquilo que nós pedirmos a Deus, Ele vai nos atender. Senhor, me ajude, pois eu tenho um amigo que é assim, eu tenho um amigo que pensa dessa forma, mas eu preciso pensar de forma diferente, porque eu entendo que a palavra de Deus é o ensinamento para tudo na minha vida. E se eu quero ter uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida de alegria, desde a minha juventude, desde a minha adolescência até a minha velhice, eu a todo momento, eu tenho que ter sabedoria e tenho que estar fazendo como Salomão, pedindo discernimento, sabedoria ao Senhor. Então vamos lá, os 2 grandes momentos da vida do homem, a juventude. Um outro momento agora, né? A velhice. Puxa vida, passou a juventude, passou esse período, lembro de tantas coisas, mas agora chegou a velhice. A velhice é o início de uma longa jornada de enfraquecimento físico,
corpo físico. Isso aí, sem dúvida, né? Não podemos esquecer. É a dor aqui, é a dor ali. Gente, será que eu esqueci? Meu Deus do céu, deixei a panela no fogo? Será que eu fiz isso? Até a mente, não é verdade? Meu Deus, eu não posso esquecer disso, eu não posso esquecer daquilo. Mas é o vigor da velhice. É o momento que nós estamos vivendo. Glória a Deus, porque estamos na velhice. Louve a Deus, agradeça a Deus, porque Deus está prolongando os seus dias aqui. Não reclame de dor aqui, de dor ali, isso aqui, isso ali. Deus está te concedendo viver este momento, esta dádiva de envelhecer e poder ver ali seus filhos, seus netos. Então, agradeça ao Senhor. É um momento, né, de muita importância. Você ali vai rever, vai lembrar, né, desta fase e vai contar as suas histórias, vai passar conhecimentos. Olha aí como a velhice também é boa. Perceberam? Vai passar conhecimentos, vai ensinar aos seus netos a palavra do Senhor. Olha que maravilha! Sentar ali com os seus filhos, com os seus netos, quem tem bisnetos, olha que dádiva maravilhosa que o Senhor te concede. Então, estes momentos, eles são para serem vividos. Então, não reclame. Agradeça ao Senhor. Mas vamos lá então, continuando. Nesta fase entendemos que o nosso Deus é o mesmo em todo o tempo, na sua juventude, né, na sua mocidade e agora na sua velhice. Mesmo que você não tenha mais o vigor físico, você pode continuar trabalhando na obra do Senhor. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, porque a nossa igreja, né, no período de carnaval, na nossa cidade, nós temos um projeto maravilhoso, o JAVE, Jesus, Água da Vida. Olha que maravilha, gente, proclamar o reino, proclamar a salvação, proclamar Jesus o Salvador, em meio a um período da carne, um período de carnaval, aonde nós recebemos muitos turistas, nós utilizamos para proclamar o Evangelho. E aí eu já ouvi pessoas falarem assim, eu já estou muito velho para trabalhar no JAVE, eu já não consigo mais fazer isso. Mas tem trabalho no reino de Deus para todas as idades. Para todas as idades, Deus ele não exclui, Deus ele inclui. Deus não é exclusão, Deus ele é inclusão. Então, se você acha que na sua velhice você não pode trabalhar no projeto da nossa igreja, está enganado. Tem muito serviço no reino e para todas as pessoas. Mesmo você que tenha dificuldade para andar, mesmo você que tenha dificuldade para poder fazer o artesanato, você não pode trabalhar na cozinha, você não pode fazer isso, mas no reino existe trabalho para todos. Então, na velhice, seja feliz, proclamando o reino da forma que Deus colocar no seu coração. Peça a Ele sabedoria, porque Ele vai te dar. Vamos lá então. O vigor de alguns, claro, cada um na sua dificuldade, vai passar, mas o reino não passa. O reino não passa. E aí, lá em Eclesiastes, ele vai dizer assim, no capítulo 9, no versículo 8, diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas roupas. Olha, quando ele fala assim, né?
A gente lembra de quê? Alvo, né? A gente lembra de quê? Alvas, roupas, né? Você lembra de quê? Lembra daquele hino? Alvo mais que a neve. Olha aí que em Eclesiastes fala. Para que nunca, falte o óleo sobre a tua cabeça. Deus, ele vai estar ali, sempre colocando a mão sobre você, para que você seja sempre um proclamador do evangelho dele aqui no reino. Seja qual for a idade. Então vamos lá. Ponto 1. A verdade que não pode ser esquecida. Deus é Deus, ele é o teu Criador. Ponto 2. Os 2 grandes momentos da vida do homem. Seja na juventude, na mocidade, seja na velhice. O reino não pode parar. Ponto 3. As diferenças que vão existir da nossa existência. Opa! E agora? Nós somos seres físicos. Não é verdade? Temos aqui um corpo físico. Esse corpo físico aqui, ele vai acabar. Ele vai deixar de existir. Mas existe somente este corpo físico? Deus nos fez somente de corpo físico? Não. Deus nos fez também de corpo espiritual. Nós temos algo além deste corpo físico. Nós temos o espiritual. Você tem sentimento? Você tem alegria? Sente alegria? Você tem tristeza? Sente tristeza? Isto é algo que você está relacionando dentro do seu corpo físico. E é isso que Deus nos coloca. Um espírito, um corpo físico, aonde nós temos uma alma. Nossa, nós temos uma alma? Sim, o corpo físico vai acabar. Mas e aí? Para onde vai o seu ser espiritual? Para onde vai a sua alma? Você já pensou sobre isso? A sua existência, quando aqui, vai passar. Isso aqui, não vai ter relação à sua alma. Aonde ela descansará? Aonde ela vai repousar? Você sabe para onde você vai? Você tem certeza disso? Eu tenho. Eu tenho essa certeza para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. E você? Vamos ver então aí. O nosso corpo físico, ele está sujeito a tudo isso. A alegria, a tristeza, acertos, erros. Possuímos limitações. Nós sabemos o que o nosso corpo físico pode suportar. Eu não vou levantar esse banco aqui, porque o meu corpo físico, ele não vai aguentar. Eu sei a limitação do meu corpo. E aí, eu coloco para vocês, porque nós somos finitos. O meu corpo físico vai ter um fim. E aí eu lembro aqui de uma situação muito engraçada. Eu, Cleiane, digo para vocês uma dificuldade que eu tenho. Vou contar para vocês. Eu não consigo caminhar. Olha só, que interessante, né? Caminhar aqui, começar a caminhar em local. Vou levantar, botar minha calça, botar meu tênis e hoje eu vou sair para caminhar. Eu descobri isso na minha juventude. Eu tenho uma questão que eu não posso ter impacto no solo aonde existe, vamos colocar assim, aonde tem uma secura, né? Vamos colocar aqui no asfalto, eu tenho essa dificuldade. E aí na minha juventude, na minha fase, né? Eu comecei a descobrir isso e fiquei muito preocupada. E aí eu fui a um médico, né? Cardiologista, e ele falou assim, olha, vamos fazer, porque eu nunca vi isso.
E aí começamos a fazer, né, vários exames e eu descobri que eu tenho essa dificuldade de fazer caminhada em lugar seco, porque eu tenho vasodilatação muscular. Começa a me dar uma coceira nas pernas, eu fico toda vermelha e não consigo caminhar mais. E aí o médico explicou: Cleane, isso aí é raro, é difícil acontecer, mas você foi premiada. Eu falei assim: eu não quero esse prêmio não. Esse prêmio eu passo para outro. Mas a minha facilidade é caminhar na beira da praia. Olha só, gente, que maravilha. Na beira da praia eu posso caminhar. Posso andar de bicicleta, não tenho problema algum. Mas em lugar seco, eu tenho essa dificuldade. E isto é o quê? Meu corpo físico. Meu corpo físico. Devido a este meu probleminha, vou colocar assim, né? Essa minha situação de saúde, isso não vai e nunca foi empecilho para uma prática esportiva. Cuidar do meu corpo. Isso nunca foi empecilho. Então, o que eu passei a fazer? Não posso isso? Vou fazer aquilo. Olha que maravilha. Caminhar na beira da praia. Que maravilha. Deus ainda me concede o privilégio de vir morar em Arraial do Cabo. Olha como Deus facilita todas as coisas, gente. Deus é Deus, não é? Que maravilha. Então, vamos lá. Eu já sei disso. Então, eu preciso cuidar do meu corpo físico, a minha alimentação, preciso ir ao médico. Por quê? O meu corpo físico e o meu corpo, né, precisa de cuidados, porque eu não só tenho um corpo físico, mas eu tenho um corpo espiritual. E se Deus fala assim, cuide, é para que eu possa cuidar. E aí, o espiritual é assim. Como cuidamos do material, o espiritual também merece o cuidado. Mas que cuidado é esse que o meu corpo espiritual precisa ter? Qual é esse cuidado? E aí eu pergunto, mais uma vez a você. Você tem a certeza para onde o seu espírito vai? Aonde ele repousará? Entende que tudo aqui passará? Tudo aqui terá um fim. E aonde a sua alma, o seu espírito repousará? Então nós precisamos buscar a Deus enquanto nós temos vida. Porque após a morte, não conseguimos mais essa recompensa da vida eterna morando ao lado de Jesus. Então, precisamos cuidar da nossa existência humana, física e espiritual. Quarto ponto aí. Tudo que nós temos, nós vamos prestar conta a Deus. Opa! Prestar conta a Deus? Como isso? Sim. Tudo aquilo que nós estamos aqui passando e vivendo, nós vamos prestar conta a Deus. E agora? Meu Deus, quando eu chegar diante do Senhor, o que eu vou falar para Ele? O que Deus vai me perguntar? E agora? É por isso que nós precisamos ter sabedoria. Não adianta você viver uma vida aqui achando que está fazendo as coisas certas, né? Aos olhos dos homens, mas diante de Deus, nada podemos ocultar. Nada podemos ocultar. Deus, Ele vê, Ele sabe e Ele conhece o nosso interior e tudo aquilo que nós fazemos. Então vamos lá, em Eclesiastes agora 12, no capítulo 13, no versículo 13, diz assim: de tudo
o que se tem ouvido é o seguinte: teme a Deus e guarda os meus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Olha que Deus maravilhoso, gente. Olha só. Deus, ele dá oportunidade para todos. Ele não escolhe você pode, você não pode. Não. Deus, ele dá oportunidade a todos vocês. Deus dá oportunidade e dá a condição de você escolher o Senhor como Salvador de suas vidas. Ele faz o seguinte: olha só, eu tenho falado com você todos os dias. Sabe aquilo que você tem feito escondido? Deus às vezes, fala aqui no seu ouvido, te incomoda, mas como você não tem sabedoria, você não consegue entender o que Deus está te falando. Você não está conseguindo entender o ensinamento de Deus para a sua vida. E Deus dá a oportunidade a todos. A todos. Então vamos lá. Vamos aqui para o quarto ponto já, para a gente poder estar chegando ao final. Primeiro ponto. A Bíblia é uma verdade que não pode ser esquecida. Segundo ponto, Deus, dá oportunidade na vida do homem, na juventude e na velhice. Ponto 3, Deus, ele sabe que nós temos as diferenças humanas, o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. E agora, no quarto ponto, ele diz que nós vamos prestar conta de tudo. E agora? Vamos prestar conta de tudo porque a Bíblia, ela é ensinamento para todo o tempo na nossa vida. E aí ele diz assim, a Bíblia, ela fala de uma forma bem clara. Quem já ouviu isso aqui, Tudo o que semear, certamente colherás. Então é por isso que nós vamos prestar conta a Deus. É por isso que nós vamos prestar conta a Deus. Porque tudo aquilo que nós fizermos, nós vamos ter lá na frente a certeza de que nós vamos colher. A certeza de que, como eu já ouvi, a conta vai chegar. Não é verdade? A conta vai chegar. Alguns vão pagar, a conta num preço bem pequeno, outros vão pagar com um preço muito alto. E aí é por isso que Deus te dá a oportunidade de seguir os ensinamentos da Bíblia. A Bíblia é muito simples, muito clara. E Deus coloca a forma, aqui na Bíblia, a certeza de que tudo é muito fácil. Basta somente o quê? Seguir aquilo que Ele fala. Se você segue, se você obedece, se você teme a Deus, você respeita, você vai ter uma vida de alegria, uma vida próspera, você vai ter uma vida na eternidade com o Senhor. Então vamos lá, fechando aqui o nosso ponto 4, você já sabe que a vida é uma dinâmica, a vida não para. Quisera eu poder parar na juventude, olha aí que maravilha, não é verdade? Quisera eu poder parar na minha infância. Mas a vida, ela é dinâmica. E glória a Deus por isso, porque a cada dia nos aproximamos de viver uma vida junto ao Pai.
Não é verdade? Então vamos lá. Você sabe que a vida é dinâmica e não para. A juventude chega e passa numa velocidade. E, consequentemente, a velhice chega. Por isso, precisamos seguir as regras e normas de conduta, de convivência. Nossas escolhas, né? Tudo aquilo que vamos semear, as nossas escolhas, lá na frente, veremos o resultado, colheremos. Muitas vezes, a nossa desobediência, a falta de temor ao Senhor, vamos colher maus resultados. Vamos colher maus frutos. Então, Deus já coloca aí para você. Pode ser na juventude ou pode ser na velhice, a mal escolha de não temer a Deus, de não obedecer a Deus. Guardar os mandamentos da palavra de Deus e colocar em prática é fundamental. Por quê? Porque você está seguindo os ensinamentos, você está continuando a ouvir sempre a palavra de Deus. O Criador quer o nosso bem em qualquer fase da nossa vida. O Senhor, Ele se preocupa. O Senhor, Ele tem essa preocupação de cuidar da nossa vida, desde lá de pequenino até a nossa velhice. E é por isso que lá em Eclesiastes 12, ele fala, no capítulo 11, no versículo 9, alegra-te, jovem, na tua juventude. E depois no 12, no versículo 1, ele fala assim, ó, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, em todo tempo, Deus está cuidando de nós. Guarda os mandamentos da palavra de Deus, coloca em prática, segue, continua a ouvir sempre a Deus. O Criador quer o nosso bem em qualquer fase da nossa vida. E lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 3 e 4, ele diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Deus, Ele só quer que você obedeça, tema, respeite, escute o ensinamento de Deus. Gente, é difícil obedecer? É difícil ouvir? Quando Deus fala isso, é para que você, seja feliz. Deus, Ele só quer que você escute a voz dEle. E aí, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória do que vence o mundo, a nossa fé. Então, o que acontece? Quando João coloca isso para nós, ele diz o seguinte, Deus, Ele é amor. Tem um amor incondicional sobre as nossas vidas. Em qualquer fase da nossa vida, Deus nos ama. Dentro do ventre da nossa mãe, Deus já nos amava. Agora, nós precisamos seguir os seus mandamentos para que nós possamos o quê? Vencer a este mundo. A este mundo qual? Aqui, que nós estamos vivendo. É fácil? É fácil ser cristão neste mundo? É fácil seguir os mandamentos de Deus? Em um mundo que acha que tudo não tem nada a ver?
que está tudo tão normal. Olhemos, né, um momento que estamos vivendo hoje, no nosso Brasil, no nosso mundo, os valores que estão sendo invertidos, valores que estão sendo trocados. É fácil, mas nós precisamos nascer como filhos de Deus, sermos diferentes para fazermos a diferença aqui neste mundo. Testemunharmos do amor que nos alcançou, o amor de Deus. E aí, chegando agora, né, no nosso momento final, lá em Eclesiastes, lá no finalzinho, no nosso versículo 14, ele diz assim: porque Deus há de trazer a juízo. Opa! Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas ou mais. E agora chegou o final. Agora vamos lá. O dia final. O dia em que iremos prestar conta a Deus. Tudo isso aqui vai passar. O seu corpo físico vai ficar numa terra. E a sua alma? E o seu espírito? Vai estar diante de quem? De Deus? Ou do diabo? Nossa, Cleiane, que isso? Mas é. Não é verdade? E o dia final? Deus nos coloca que nós vamos ter o juízo. O que é o juízo? É o dia final. De quem nós vamos estar diante? Eu vou estar diante de Deus. Ó, tenho feito isso aqui. Muitas obras. Mas Deus, ele fala o quê? Ó, todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam mais. E agora? Ah, meu Deus, Cleiane, eu vou estar diante de Deus, eu faço tanta caridade, eu participo daqui, eu entrego cesta ali, eu faço isso, eu faço aquilo. Deus, ele não quer boas obras. Não só boas obras, ajudar o próximo, fazer o bem, isso aí é normal. Isso aí nós temos que ter no nosso coração, porque está lá, ó, o seu próximo como? Exatamente, como a ti, como a si mesmo. Então isso aí é uma prática normal. Deus não quer só isso, obras. Deus quer o quê? A sua vida. Deus quer o seu coração. O que você tem feito? Quais são as suas obras? Tem proclamado ao Senhor? Por onde você tem passado? Por onde você tem andado? Ser cristão dentro da igreja é fácil. Não é? Como nós já vimos aqui numa outra lição, ser crente dentro da igreja é fácil. Agora, num mundo lá fora, que nós precisamos vencer o mal a cada dia, precisamos testemunhar de Deus a cada dia, seguir os ensinamentos de Deus a cada dia, aí é que nós precisamos ter sabedoria vinda do Senhor, para chegar no dia final, o Senhor não virar para ti e falar assim: apartai-vos de mim, maldito, não te conheço, as tuas obras, nem sei, fizestes alguma? Não lembro. E é por isso que nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. E é por isso que nós precisamos, a cada dia,
testemunhar do Senhor. A cada dia, proclamar esta verdade aqui, que é única, não existe outra. Deus, é o Criador. Não existe outro além de ti. E é por isso que Salomão pediu ao Senhor sabedoria, para que a sua vida fosse guardada, para que ele tivesse discernimento, sabedoria, para estar diante do povo numa batalha. Saber as estratégias que ele pudesse usar para guerrear e ganhar diante do inimigo. A cada dia nós estamos travando uma guerra. Nós estamos diante de uma batalha. A cada dia nós estamos diante das dificuldades. Você tem pedido ao Senhor sabedoria? Ou você está utilizando o seu próprio conhecimento para vencer no dia a dia? O seu corpo não vai aguentar, a sua mente vai fraquejar, mas se você pedir sabedoria ao Senhor, o Senhor vai lhe dar estratégia. O Senhor vai lhe dar sabedoria para que a cada dia você possa vencer o mal neste mundo em que vivemos. Fechando aí, nós vamos então, o grande dia vai chegar. Teremos que dar conta de tudo o que fizemos nas nossas vidas. E Deus nos mostrará tudo. Ele tem aqui, na palma da sua mão, tudo aquilo que nós estamos fazendo. Tudo aquilo que já fizemos. E até mesmo a intenção do nosso coração, o nosso pensamento, Deus já sabe. Ele é atemporal. Ele, antes de você pensar, Deus já sabe. Então, Deus é Deus. Deus é Deus. Não perca tempo de pedir ao Senhor, como Salomão fez, sabedoria. Salomão, na sua infinita sabedoria, ele pediu o tempo todo ao Senhor para que não fraquejasse, para que não falhasse, porque ele queria ganhar a batalha a cada dia. E aí nós temos aqui as nossas obras, ações e atitudes, boas ou ruins, que muitas vezes julgamos como certa, não é verdade? Mas Deus sabe qual foi a intenção do seu coração de fazer aquilo querendo algo em troca. Cuidado. Faça com o coração. Faça pedindo sabedoria. Não faça como troca. Para Deus, os valores são bem definidos. Para Deus, certo é certo. Errado é errado. Valores não são mudados. Então não faça aquilo pensando que é certo, porque muitas vezes é errado. Então cuidado. O que você faz no escuro, aonde você pensa que ninguém está vendo, que não tem nada a ver, mas Deus está vendo. Não pense não pense por si só. Pense que Deus é a sabedoria. Viva como Jesus nos ensinou. A cada dia, com os ensinamentos, ouvindo e discernindo. Viva a palavra de Deus, porque ela é viva, eficaz, verdadeira e não muda.
Somente desta forma, você, nós, eu, seremos felizes, prósperos e qualificados para prosseguir a viver proclamando o reino de Deus. Que sejamos obedientes em fazer a vontade de Deus, não a nossa, não aquilo que nós queremos, mas a vontade de Deus. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E chegamos ao final. E aí, o que nós estamos pensando sobre isso? Deus é o nosso Criador. E Ele nos ensina que devemos temer a Deus em todo o tempo. E quando nós tememos a Deus em todo o tempo, nós experimentamos, nós vivemos e conseguimos viver de forma agradável a Deus. Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja a cada dia nos capacitando para estarmos diante do Senhor, vencendo a cada dia este mundo, mas proclamando o reino, Jesus, a salvação, Jesus, a esperança de dias melhores. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja cuidando das nossas vidas, que Deus esteja cuidando da sua vida, na juventude e na velhice, até que o Senhor nos chame para a eternidade. E que você possa entender, você que ainda não conhece a palavra do Senhor, possa entender que Deus é Deus. Procure ao Senhor, chegue diante do Senhor, coloque o seu coração para o Senhor e o receba como o Senhor e Salvador da sua vida. Para que você possa viver dias felizes, prósperos e qualificados nesta vida e que na eternidade nós possamos nos encontrar. Que Deus nos abençoe. Vamos estar orando, agradecendo a Deus neste momento. Senhor, nós queremos te agradecer, porque aqui nós vivemos momentos de ensinamento da tua palavra. Senhor, nos ajuda a cada dia temer ao Senhor, ter o respeito a Ti, ter a obediência a Ti e viver segundo a Tua vontade. Senhor, ajuda-nos a viver neste mundo, porque nós não somos dele. Nós estamos aqui de passagem e iremos estar contigo na glória, mas por aqui nós estamos. Ajuda-nos, Senhor, e nos dá sabedoria para entendermos qual é a Tua vontade diante deste mundo. Ajuda-nos, Senhor, a proclamar o Teu reino por onde nós passarmos. Que Deus esteja nos abençoando e nos guardando neste dia, nesta noite e eternamente. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.